E aí, pessoal, voltamos com mais um pouquinho de direito societário. Tenha paciência com o prof sabe, direito societário não é a parte mais linda de se estudar, mas é a parte que a gente precisa para acertar mais uma questão na prova e completar aquelas 40 necessárias. Então vamos com tranquilidade, vamos com calma, porque apesar do prof saber que não é a parte mais legal, é uma parte necessária. Nós falamos no último bloco sobre a sociedade simples, entramos agora nas sociedades empresárias personificadas, começando pela sociedade em nome coletivo. Não tem muito segredo na sociedade em nome coletivo. Entendam, a sociedade em nome coletivo é aquela sociedade onde todos os sócios botam o seu na reta, o nome está lá, sociedade em nome coletivo. Significa, gente, que todos os sócios respondem de forma ilimitada e solidária. Maior responsabilidade do direito societário brasileiro está na sociedade em nome coletivo. Então, quando eu falo em sociedade em nome coletivo, a primeira coisa que você vai lembrar, todos os sócios respondem de forma solidária e ilimitada. Gente, eu vou fazer uma observação, coloca aí no seu caderno um asterisco agora vermelho e escreve na frente assim. Sempre que o sócio tiver responsabilidade ilimitada, ele será obrigatoriamente pessoa física. Sempre que um sócio tiver responsabilidade ilimitada, ele será obrigatoriamente pessoa física. Porque a gente sabe que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem fazer parte de uma sociedade, podem ser sócios. Mas quando eu estiver falando de um sócio que por lei tem a responsabilidade ilimitada, eu não posso ter uma pessoa jurídica como este sócio de responsabilidade ilimitada, porque seria uma forma de eu burlar a limitação de responsabilidade. Então, no caso da sociedade em nome coletivo, como todos os sócios respondem de forma ilimitada, eu não posso ter pessoa jurídica como sócia dessa sociedade. Essa sociedade é pessoa jurídica, mas os seus sócios serão sempre pessoas físicas. Entendido isso? Essa informação vale para qualquer tipo societário que tenha sócio de responsabilidade ilimitada. Se a gente pensar nas comanditas, que têm responsabilidade mista, os comanditados, que são sócios de responsabilidade ilimitada, devem ser sempre pessoas físicas. Os comanditários, que têm responsabilidade limitada, podem ser pessoa física ou jurídica. Então essa regrinha vale para outros tipos societários, tá? Então anotem aí, sempre que o sócio tiver responsabilidade ilimitada, será necessariamente pessoa jurídica. Desculpa, pessoa física. Não pode ser pessoa jurídica, sempre pessoa física. Entendido? Vamos lá no 1039 matar a sociedade em nome coletivo, porque depois disso nós temos mais uma informação que interessa somente. São duas informações que nos interessam sobre a sociedade em nome coletivo. A primeira é o conceito, sabendo que só pessoas físicas podem participar, e a segunda diz respeito à dissolução e cobrança de dívida pessoal, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Antes disso, o artigo 1039 na sua tela. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade de nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior, lembrem, unânime porque está mudando o contrato social, limitar entre si a responsabilidade, nunca perante terceiro. Perante terceiro, eles vão responder sempre de forma ilimitada. Podem limitar entre si. Se olha, eu respondo por 30, você por 40, o outro... Aí tudo bem, entre eles. Mas o terceiro, quando vai cobrar, cobra 100. Na hora de regressar, para dividir o prejuízo entre eles, vai de acordo com a limitação que eles estabeleceram. Tá certo? Então eu posso ter limite na sociedade em nome coletivo entre os sócios. Não tem validade perante terceiro. Lembra muito aquela história da regrinha da sociedade em comum e irregular. O contrato social vale contra eles, mas não contra terceiro. Então vamos organizar essas regrinhas aqui nas nossas conclusões na sociedade em nome coletivo. Somente pessoas físicas podem ser sócios. Todos os sócios têm responsabilidade ilimitada. Lembrem da aplicação do 1024 no que diz respeito ao benefício de ordem. E qualquer limitação só tem validade entre eles,
que foi o que nós vimos aqui no parágrafo único do 1039. Agora, gente, cuidado com o detalhe. Aí é a segunda informação que nos interessa aqui na sociedade em nome coletivo. Quando a gente fala em sociedade em nome coletivo, a gente sabe que todas as cotas, é uma sociedade por cotas, todas as cotas têm valor patrimonial. Então imaginem que eu sou um dos sócios. Vamos colocar isso aqui em tabela para ficar mais fácil. Me acompanhem aí no quadro. Eu tenho 3 sócios aqui numa sociedade em nome coletivo. Imaginem que esse sócio aqui tem dívidas pessoais. Não tem nada a ver com a sociedade. Ele está devendo aqui um credor pessoal. Opa. Pessoal. Esse credor pessoal buscou patrimônio para penhorar para todo lado e não achou nada. A única coisa que ele achou foram as cotas desse sócio numa sociedade em nome coletivo. Aí vem a pergunta nessa história: ele pode penhorar as cotas de uma sociedade em nome coletivo? E a resposta é não. A penhora de cotas de sociedade em nome coletivo só é possível se houver a dissolução da sociedade. Então, para que esse credor tenha acesso, possa penhorar as cotas daquele sócio, ele precisa aguardar o prazo ou as demais situações que nós vimos agora há pouco, no 1033, as demais situações para extinção, para dissolução da sociedade. Porque se ele fizesse isso, se ele penhorasse, ele estaria pegando as cotas de um sócio de uma sociedade em nome coletivo, levando aquilo à asta pública para que qualquer pessoa pudesse entrar na sociedade. E os credores da sociedade só negociaram que sabiam que os sócios eram o sujeito A, B e C. Em nome coletivo, lembra? O cara está colocando o seu nome, eu confio nele, por isso negocio. Se o credor dele pega essas cotas, bota a asta pública, ele está botando outra pessoa para negociar comigo, que não foi a pessoa com quem eu negociei originalmente. Então, na sociedade em nome coletivo, para que haja penhora das cotas por dívidas pessoais, é necessário que a gente tenha a dissolução da sociedade. É exatamente essa regra que traz lá no artigo 1043, e as regras de dissolução são as mesmas que a gente aproveitou lá da sociedade simples. E aí, para matar o assunto inicial do direito societário, inicial, porque nós ainda temos que matar a sociedade limitada e sociedade anônima, que são assuntos um pouquinho maiores, um pouquinho mais complexos, mas para matar esse assunto inicial, a gente tem a sociedade em comandita. A sociedade em comandita, gente, ela tem uma estrutura muito parecida com a sociedade em conta de participação, a SCP. Se a gente parar para pensar na sociedade em comandita, utilizando o quadro aí de novo, nós temos o sócio comanditado. Então aqui nós temos um sócio comanditado, que é o sujeito que quer trabalhar, mas não tem dinheiro. Ele quer trabalhar, mas ele não tem dinheiro. E nós temos o sócio comanditário, que tem dinheiro, mas não quer trabalhar. O sócio comanditário passa dinheiro para o sócio comanditado, que começa a gerir a sociedade, começa a trabalhar. Nesse caso, em virtude dessa estrutura, das duas modalidades de sócios, nós vamos ter também duas modalidades de responsabilidade. O sócio comanditário tem uma responsabilidade limitada, o sócio comanditado tem uma responsabilidade ilimitada. A estrutura é realmente muito parecida com a estrutura da SCP, mas lá na SCP nós não tínhamos personalidade jurídica, os sócios ocultos sequer apareciam. Aqui nós temos personalidade jurídica, os sócios comanditários aparecem no contrato social, mas não participam da gestão. Mesma lógica, se participarem da gestão sem poder, vão responder solidariamente pelo que fizeram. E aí vamos àquela regrinha, se eu tenho sócio de responsabilidade ilimitada, tem que ser pessoa física. Então, neste caso das comanditas, o sócio comanditado será obrigatoriamente pessoa física e o sócio comanditário pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Ele tem as duas possibilidades neste caso. Então, só para organizar, vamos lá na tela, acompanhem aí comigo. Categoria de sócios, o sócio comanditado
que é o responsável pela administração, só pode ser pessoa física e a responsabilidade é ilimitada. E o comanditário, que pode ser pessoa física ou jurídica e tem responsabilidade limitada. Limitada a quê? Limitada ao seu capital investido, ou seja, limitada àquilo que ele participou no capital social. Lembrando que ele não pode praticar atos de gestão, o nome dele não aparece no nome empresarial, não pode aparecer no nome empresarial, e ele só pode participar dos lucros se já tiver integralizado o capital. Então vamos pensar, se ele está lá só para receber lucros por ter participado com dinheiro, se ele não participou com dinheiro, também não vai ter tempo não vai ter a possibilidade de receber os lucros, certo? Quanto ao nome, gente, uma observaçãozinha. Nós já comentamos sobre nome empresarial em aulas anteriores. Sempre que o nome começar em companhia, é uma SA. Companhia Vale do Rio Doce, SA. Mas sempre que o nome terminar em companhia, você tem uma comandita. Fulano, Beltrano e companhia. E companhia significa fulano e Beltrano são sócios comanditados e companhia tem sócios comanditários. Mas eu não vou te contar quem são, porque não te interessa. Eles não vão responder por nada. Então eles não figuram no nome empresarial. Eles estão no contrato como sócios comanditários, mas não aparecem no nome empresarial. Não podem aparecer no nome empresarial. Tudo tranquilo? Parte geral do direito societário foi-se. Aleluia? Não. Desespero, falta limitada e SA. Tudo bem? A gente encontra no próximo bloco.